Vocês poderiam falar sobre como Spinoza desconstrói a relação de religião com sacrifício? Oi, Ariana, e infelizmente não. A verdade é que você me pegou e pegou, acredito, todos nós. Spinoza é um dos filósofos que eu menos estudei e menos conheço. Perguntar aí de outro pessoal aí, talvez eu consiga falar, mas Spinoza, o que eu sei é o negócio do conatus lá, de que tudo que permanece, né? E tem a questão Deus, sil e natura, que Deus é visto como a própria natureza. Então, eu tenho uma deficiência assim, gigante em Spinoza, né? Até onde eu sei, o Spinoza ele fez análises religiosas, né? Principalmente no Tratatus Teológico Político, né? Onde ele vai fazer análise da ética e tal, né? Propor uma ética no qual ele é acusado de ateísmo e assim por diante, vai fazer análises da composição do Pentateuco, e também análise da religião em geral, da concepção, né? A Spinoza, até onde eu sei, e pouca coisa que eu vi, ele tem uma ideia de desmistificar, né? Nesse sentido pejorativo, de considerar as narrativas supersticiosas, né? Os elementos religiosos são supersticiosos. Então, ele é um crítico racionalista nesse sentido. Então, o que sobra de toda essa crítica religiosa é somente para o Spinoza a natureza, que seria identificada com o próprio ser divino, né? que expressa expresso na natureza, uma espécie de, alguns chamam de panteísmo, eu não sei se eu iria tão longe, acho que é um termo muito grande. Então, provavelmente, o sacrifício é visto também como uma questão muito negativa e supersticiosa, haja vista que incentivaria a violência, né? Entre outras coisas, e seria absurdo pensar num ser divino que, por exemplo, se auto-sacrifica, ou entregar animais, né, para os seres divinos, como se os seres divinos, que seriam seres mais elevados, precisassem de sacrifícios de animais, o que seria uma atitude bem, vamos dizer assim, limitada. Isso é do ponto de vista da racionalidade, mas assim, o ponto detalhado, infelizmente, eu vou ficar Tem a devendo. pergunta do Cristiano que tomou aí, ó, o monitor inteiro, ó. Qual a Nem tá relação? aparecendo mais. Então, tá vendo? Cadê até o Cristiano sumiu aí, ó. Cristiano Lima, boa noite, Cristiano. Qual a relação entre teologia e cultura? Essa vai ser para os dois, tá? A literatura se inspira na teologia cristã? Ou a literatura é uma forma de protesto contra a teologia? Vejo em obras como Deleuze e Tolkien uma exaltação da teologia, porém vejo em Saramago uma crítica à teologia clássica ao fazer uma teologia às avessas. Daí minha questão, literatura é protesto? É plágio? Ou é simplesmente expressão simbólica de um momento histórico? Ou como já afirmou Todorov, literatura é só literatura, atemporal e a priori? Bom, eu vou deixar essa pergunta, e aí ela tem várias perguntas numa pergunta, aquilo que vocês derem conta, quiserem tratar, etc. Hoje o tema está um pouco mais livre sobre cultura, religião, pontos e contrapontos, eu acho que literatura também entra aí, então fiquem à vontade para comentar. Vamos começar com o Teles agora e voltamos por Misa, tá bom? A pergunta bate aí para os dois. Teologia e cultura, ela tem basicamente, assim, eu acho que eu acabo me repetindo, né? Tem uma certa preocupação de fundo, que é uma preocupação do pensamento ocidental. É o ocidental que se debate o tempo inteiro sobre a validade do seu pensamento, tanto para se definir como para definir os outros. Então, quando se coloca a definição entre esse problema entre teologia e cultura, eu não consigo, por exemplo, escapar da proposta tillichiana do Paul Tillich, de pensar a relação entre religião e cultura.
Mas eu acabei de me referir à ideia de que esse é o legado protestante que nos marcou profundamente, né? O Tillich, por exemplo, vai fazer toda uma recuperação teórica que vem lá do Schleiermacher, para se contrapor, inclusive, a determinadas linhas da teologia, como a barthiana, e uma determinada linha da ciência na época. Ele escreveu esse texto, se não me engano, na década de 50, Religião e Cultura. É mais ou menos por aí. E o Tillich está preocupado em fazer um contraponto entre uma tradição da teologia que considerava que o espírito humano não é criativo em relação a si mesmo, e aí complementando em relação à questão que o Rogério falou, o espírito humano não é criativo em relação às concepções do mundo sobre a realidade. O espírito humano sempre tem uma falsidade, e essa falsidade ainda é muito mais incomensurável quando ela se aventura a falar sobre Deus. Então, a razão ela é limitada. Essa é uma tradição da teologia barthiana, e o Tillich vai dizer, mas não é bem por aí, a razão tem seus elementos que são importantes para explicação da fé. E aí, o que o Tillich vai dizer, bom, mas se a gente pegar os cientistas secularizados, que veem na religião, ou pelo menos a crítica descobriu que essa descortinou a ideia de que a religião, na verdade, possui uma série de elementos míticos e que, portanto, os humanos estão mergulhados na falsidade em relação à compreensão do mundo real, o Tillich vai dizer, bom, não é bem por aí. E aí ele se põe no meio, numa perspectiva meio terciária, de dizer que a religião é um dos aspectos do espírito humano. Mas, ao fazer isso, o Tillich está universalizando uma ideia de religião, mais ou menos como Geertz faz na abordagem antropológica. É dizer que, no fundo, há um elemento que nos é comum, um elemento no espírito humano que nos leva a uma preocupação última. E essa preocupação última é uma tentativa de reposicionar o lugar da teologia, porque ela foi escanteada na cultura moderna. Então, em vez da religião agora ser vista como uma das funções da esfera cultural, então, a esfera da cognição, a esfera da arte, a esfera da política, a esfera da economia, a religião passa a ser vista para o Tillich como uma espécie de substrato, uma substância dessas formas culturais. Só que esse procedimento analítico tillichiano, que é datado, é uma preocupação basicamente da teologia ocidental. É uma preocupação universalista, e ela tem uma série de problemas, e o próprio Tillich reconhece essa série de problemas ao observar outras configurações religiosas. O que o Tillich faz de melhor é não considerar, por exemplo, o cristianismo como uma das expressões mais avançadas em relação a outras, como fazia o Schleiermacher, como fazia o Rudolf Otto. Isso já é um ponto de partida interessante. Mas ainda assim, é uma preocupação ocidental, europeia, centrada na ideia de uma religião universal, e que eu vejo uma série de problemas que a teologia está mergulhada até hoje. Misael agora, né? Continuidade. E eu diria mais. Eu acho que essa questão que o Ted está colocando, ela nasce, no meu ponto de vista, com a filosofia. Né? Pela busca, lá nos pré-socráticos, a busca da definição do ser, do que é. Né? Então, e aí a luta, e vai surgir, por exemplo, na Idade Média, vão surgir um monte de distinções, né? Do que é, do que não é, o que é isso, classificações, etc. O que está inserido dentro de uma hierarquia, o que não está. A filosofia vai nos criar essa compartimentalização das coisas. Por exemplo, você pega a filosofia, se nós podemos usar essa palavra no sentido muito amplo, indiana, você não tem nada disso, né? Eu acho uma filosofia muito bonita, uma expressão religiosa muito bonita, onde os deuses estão em tudo, e tudo estão nos deuses, né? E ali você não tem esse problema lá que o ocidental tem, né? Enfim. Agora, voltando um pouco à questão do cristiano, né? De pensar o lugar da literatura, né?
o que ela é. Aí, olha só, é o que eu estava falando, né? Pegando um pouco o gancho do professor Teles. Ela é isso, ela é aquilo, ela de repente pode ser tudo isso. Ela pode ser só literatura, ela pode ser expressão simbólica, ela vai sendo o que ela é dentro desse aspecto que ela nasce, de onde ela nasce, no contexto que ela nasce. Ou seja, não tem uma essência, né, de literatura, infelizmente, não sei se decepcionar o Cristiano, mas não tem uma questão. É um fenômeno ocidental, né, que nasce. Eu tenho um livro aqui que eu achava muito bonito, daquele cara que escreveu Sustentável Leveza do Ser, o Kundera, né, que ele fala da função da literatura, que a literatura tem uma função crítica, de questionar a sociedade. Pode ser, mas pode não ser isso. Né? Para ele, assim, a literatura, ele vai tentar mostrar que a literatura cresce nesse ambiente. No entanto, você tem um monte de literatura que se pretende ser diferente disso. A gente vai dizer que literatura popular, literatura de cordel, ou sei lá, ou qualquer outra literatura que faz propaganda do governo, isso não é literatura? Não é, né? Propagandista. Mas você teve grandes obras literárias que são consideradas obras literárias, que não foram obras, vamos dizer assim, de questionamento, de conflito, né? de tentativa de criticar a sociedade, mas muito pelo contrário. Então, é uma relação difícil, né, estabelecer aí o que é. A literatura ela é muito ampla, né? Mas eu acredito que a Ariana está falando do Alain Kundera, né? Que é Sustentável Leveza do Ser. É um livro realmente muito legal e ele, acredito que cumpre bem a função ali naquela obra. Mas, enfim, eu acho que respondendo e não respondendo é isso, né? Ela tem uma relação com a teologia, ela não tem com aquilo que se chama de teologia. Ela tem momentos de exaltação, tem momentos de crítica ferrenha. E aí, talvez, será que no fim, quando errado está certo, né? É um grande espaço de fala das pessoas. Se eu fosse remontar historicamente aqui, a gente vai ver que a literatura tem datação. Ela nasce, né, como movimento. Se a gente pensar em literatura, como os estudos literários concebem os romances, né? Qual é a intenção do romance, que é produzir uma literatura para os burgueses. É o burguês que precisa de um espelho de si mesmo, né? E você vai ver como que a literatura aparece, cumpre essa função. E agora vai ganhando outras funções, né? Na nossa sociedade, ela é o quê? Espelho da burguesia? Não, espelho da sociedade geral, não é? Também tem alguns autores que sim, tem outros que não, tem outros que só quer vender mesmo, mas de alguma maneira é um espelho. É igual aquela literatura burguesa do comecinho, né? Não a literatura crítica, porque o adolescente, o jovem pega lá e ele vê os dramas dele, que ele está passando ali naquela literatura, né? As paixõezinhas dele, de adolescente ou não, e etc. Ou coisas parecidas. Então, isso foi substituído por outras coisas. Agora, literatura, no sentido de L maiúsculo, Tolkien, né? O Senhor dos Anéis, entre outras, já é outro âmbito, né? Mas que pode ser criticado também. Está aí a Escola de Frankfurt, que tenta fazer uma defesa disso, mas é problemático. Enfim, eu paro por aqui. E você tem obras menores do que essas volumosas do Tolkien ou do C.S. Lewis, né? Como o Franz Kafka, por exemplo, que tem uma obra, às vezes, cada livro do Kafka você consegue ler em uma semana. Você lê um livro do Kafka, se você se esforçar bem, mas é de um conteúdo e de uma discussão muito complexa, às vezes, né? E é o que você falou, eu acho, Misa, e o Teles, né? A literatura pode falar tudo isso e pode não falar nada disso. E é interessante que ela tem essa capacidade também, né? Ela pode, inclusive, dialogar com a teologia. Qual o problema, né? Tem algumas literaturas que dialogam com ela, com a teologia. E, por exemplo, Machado de Assis, né?
Tem um texto do Machado de Assis, que é muito explorado em termos de religião, né? Um texto dele, um único texto dele que tem todo esse valor em torno do tema da religião. E aí, essa é a questão, eu acho que é o gênio da literatura, né? Quem está escrevendo. Sem entrar nessa questão da discussão e do debate com vocês, mas o próprio texto bíblico, quando ele é tratado como texto literário, ele também rende muitas discussões em torno da discussão da literatura. Então, eu acho que a literatura ela é importante em diversos sentidos, em muitos aspectos. Então, eu quero deixar aberto aqui, agora, para que o Teles faça algumas considerações, discussões acerca do tema, e depois a gente possa voltar para o Misael aí e se dirigir para um finale aí da live de hoje. Obrigado, Alexandre. Eu queria fazer algumas considerações que são complementares um pouco ao que eu e o Misa vimos discutindo aqui. Eu, pelo menos, fiz aqui uma série de apontamentos críticos em relação ao modo como a tradição ocidental ela constituiu uma certa leitura de si e do mundo, né? E o cristianismo, a tradição cristã, de certo modo, participou dessa exposição das ideologias ocidentais nos mundos pelos quais ela passou. Então, seria bem interessante entender como que essa tradição cristã, centrada na ideia de indivíduo, a ideia de um indivíduo único, universal, que é especial e que, portanto, centrado na ideia de um valor absoluto, como que essa ideia de indivíduo, ao ser perpassada para outras culturas, e aí levando consigo as marcas do capitalismo, as marcas do pensamento colonial, porque não é justamente isso que está em jogo. A tradição cristã, ou as missões cristãs, católicas e protestantes, e inclusive agora com as extensões pentecostais, levam para outros povos, para outras tradições, elementos outros que não estão colocados, como, por exemplo, a ideia de indivíduo. Então, quando você pensa o contexto de outras religiões e outros elementos culturais, o que a gente viu ao longo de uma certa crítica de uma literatura é mostrar como que esses choques culturais promovidos pelo cristianismo, promovido numa inadequação entre o superior e o inferior, entre o civilizado e o bárbaro e o não civilizado, e o cristianismo como uma missão de resgatar, de salvar esses outros povos. Isso aconteceu no continente asiático, no continente africano. Por onde o cristianismo passou, ele foi desmontando certas maneiras de se organizar o mundo. E impondo uma certa forma de se considerar cultura, de se considerar religião. E isso já tem uma série de críticas sobre isso. Agora, eu queria chamar a atenção para os aspectos culturais da resistência desses outros povos. O Marshall Sahlins chama isso de indigenização da modernidade, tem uma tela aqui na minha frente que eu acabei me perdendo. E a professora Manuela Carneiro da Cunha chama isso de indigenização da cultura, que é o modo como os grupos colonizados, os grupos mais fracos, se utilizaram de determinadas categorias que são construídas no polo ocidental, na metrópole, e como esses grupos utilizaram essas ferramentas para reagir ao próprio colonialismo. Então, esses elementos são bem interessantes. E produziram resultados inesperados para os missionários cristãos. Resultados que não eram aguardados, como, por exemplo, o próprio cristianismo voltando-se contra a metrópole e feito por grupos que eram considerados inferiores. Então, esse é um fenômeno não esperado pela tradição cristã e que eu gostaria de ressaltar. Assim, a pergunta, Teles, o antropólogo Roy Wagner parte do pressuposto que a relação entre duas culturas é construída a partir da invenção do uso de significados por eles conhecidos. Ou seja,
O esforço para compreender uma cultura começa no ato de invenção de sua própria cultura. No caso, para Wagner, a cultura do antropólogo. O professor Telles nos alertou sobre o uso de teorias que têm como pano de fundo o cristão protestante. Dessa forma, como lidar no exercício etnográfico com essas relações inventadas e como articular a escrita antropológica, sabendo que as noções são inventadas e reagregadas a partir da relação entre objeto e pesquisador. É grande, hein? A pergunta do Kennedy, aliás, agradeço pela pergunta, Kennedy, é uma tese. Acho que uma tese. Rende um belo ensaio, se você levar adiante. Mas essa provocação do Roy Wagner é muito interessante. E por incrível que pareça, né, esse livro do Roy Wagner, da década de 70, e para nós chegou em 2010. Olha só, né? Quando a gente começa a se encantar com as teorias antropológicas, elas já estão colocadas, já quase que superadas. Então, esse é um debate que se colocou na década de 70 e que nós nos encantamos recentemente por elas, como sempre acontece nas relações entre metrópole e periferia. Quando as coisas estão lá na frente, a gente está se encantando com elas aqui, né? Mas as provocações do Roy Wagner são bem interessantes para descentralizar uma certa noção de cultura ou uma certa noção do que o trabalho de campo compreende como cultura. Como que nessa relação do trabalho de campo a gente aquelas velhas preocupações de descrever as coisas tal como são, né? E o Roy Wagner problematiza esse conceito de cultura. Então, para o Roy Wagner, a ideia de que o antropólogo é quase como um missionário da cultura, porque assim como os missionários estão o tempo inteiro implicando com a ideia de crença e fé, os antropólogos brigam o tempo inteiro sobre como usar o termo cultura, mas o termo cultura está presente, enfim, não tem como jogar fora. Somos uma espécie de missionários da cultura na provocação do Roy Wagner. Mas em que sentido o autor usa esse termo, né? Primeiro, para mostrar que há peculiaridades e que há variedades. Então, nós temos que partir do pressuposto de que o antropólogo possui uma certa dimensão e compreensão do mundo, que tem a ver com o mundo em qual ele foi socializado, e que os nativos aqui, entre aspas, os grupos aos quais ele estuda também têm uma certa compreensão do mundo. E isso gera, portanto, um encontro, um choque entre dois mundos. É como se você estivesse entrando pela primeira vez num determinado ambiente e você está tentando se localizar. Essa sensação de deslocamento é o que o Roy Wagner chama de choque cultural. Então, o antropólogo, ao lidar com outro grupo, ele não aprende como uma criança, a criança socializada naquele contexto. O antropólogo aprende mediante a uma experiência que ele chama de invenção. E o que é essa invenção? É a tentativa do antropólogo transformar em seus próprios termos os termos de um outro grupo. Agora, o mais interessante é que o antropólogo, que o Roy Wagner chama atenção para uma coisa interessante, que é a extensão do estatuto de invenção para o outro. Então, o antropólogo não deve, na perspectiva do Roy Wagner, achar que ele explica melhor o mundo do nativo do que o nativo. Então, o que o antropólogo, na verdade, está fazendo é inventar os seus próprios termos, a cultura nativa, assim como o nativo também tem uma criatividade em relação ao seu universo, ao seu mundo. E é isso que ele chama de invenção da cultura. Invenção da cultura, portanto, é um estatuto criativo que tem a ver com, e aí como ele é um bom estruturalista em alguns aspectos, tem a ver com uma dimensão das categorias mentais, tem a ver com o modo como a gente organiza o mundo antes de lidar com o mundo. Ou seja, há uma dimensão simbólica. E no fim desse livro, Kennedy, se você avançar um pouco mais, não sei se você já avançou, ele usa uma frase que é bem interessante, ele diz, o homem, ele usa o termo o homem, o humano, é o xamã de seu próprio significado. E, portanto, o que a antropologia deveria fazer na perspectiva do Roy Wagner? Fazer uma antropologia reversa. O que é antropologia reversa? É considerar o estatuto de criatividade do outro.
não basta apenas o que o antropólogo disse, é preciso considerar a compreensão de mundo também dos outros. Não sei se ajudei, mas seria isso. Seria esse que ele pergunta como articular a escrita, sabendo que as noções são inventadas? Seria mais ou menos isso, né? Isso, ou seja, a etnografia é, na verdade, um resultado de uma invenção que o antropólogo faz ao transformar o que ele observa nos códigos para os seus pares. Então, quando eu faço uma etnografia para os meus pares, eu estou tentando fazer um esforço de traduzir, ele não usa esse termo, mas é um esforço de tornar compreensível aquilo que eu inventei. É invenção nesse sentido. E não é invenção no sentido de falso, é invenção porque foi mediado pela experiência de campo, pela experiência da linguagem. Perfeito. Perfeito. Perfeito, então, Misael, suas considerações finais, e o Teres também, depois das considerações finais, e a gente vai agradecer o pessoal depois aí encerrar. Se vocês não quiserem falar mais alguma coisa, óbvio, está aberto, se vocês quiserem discutir mais algum tema, aí dentro. Então, eu vou voltar um pouco à questão do tema, né, da live, nessa questão dos termos, uma insistência em relação aos termos e ao desenvolvimento disso. Antes, só dando um pitaco de quem não é na área, né, mas um dos poucos autores que eu li, que foi o Viveiro de Castro, né, que é o do Metafísicas Canibais, lá eu acho que se aproxima muito, né, dessa fala aí, de alguma maneira, em outra dimensão, porque é uma retomada, uma reconsideração da metafísica dos próprios indígenas ali, da maneira deles de ver o mundo, como válida, né, também. Não existe uma hierarquia. E eu acho que isso é muito salutar para a gente pensar a nossa maneira de ver, inclusive, mundo e religião. Agora, voltando para a questão que eu estava falando, hoje está demais essa minha tosse, rapaz. É o seguinte, mas, enfim, eu falava no começo da live, né, sobre o termo religião, sobre como que ele vai avançando, e nós problematizamos isso, e aí, em seguida, já fomos utilizando novamente o termo, né? E também a questão da cultura. E, na verdade, a questão que eu ia colocar é justamente essa, que, no final das contas, a própria religião e o termo religião, apesar de ter a sua problemática e os seus problemas, ele é um termo que eu acho muito difícil a gente conseguir se livrar dele, digamos assim, e substituir por um outro termo. Apesar desse campo dele estar tão carregado e de toda a nossa maneira de proceder ocidental, científica, de separar o objeto, né? O que compete ao religioso, o que não compete ao religioso. Apesar de tudo isso, eu penso que utilizar um outro termo é mais complicado. Então, talvez a grande questão, porque esse termo ele atende necessidades, né, que nós nos colocamos. Talvez a grande questão é repensar esse termo, ressignificá-lo, né, articulá-lo com outros conhecimentos, outros modos de consideração, e ter em mente as dificuldades que o próprio termo comporta, assim como o termo cultura, né? Porque quando a gente coloca essa live, né, algo que eu poderia ter falado no começo, coloca a live religião e cultura, alguém prontamente pode pensar e já pensar assim, nossa, vai ser debatido a questão da religião, né, em relação às grandes produções do mundo ocidental, né, por exemplo, a religião e literatura, religião e vamos dizer assim, filosofia, né, Deus nas tradições filosóficas, e assim por diante. E aí não é nada disso necessariamente, porque aí é complicado, a palavra aqui que eu usei errado, mas assim, necessariamente não é isso, né? Por quê? Porque esse conceito de cultura é um conceito elitista,
né? É um conceito que está no imaginário popular. O que é cultura? Cultura é aquela pessoa que sabe muito de um saber livresco de livros, é uma pessoa que tem grande conhecimento intelectual, que domina idiomas, que domina produções literárias, né? Esse é um conceito elitista de cultura, do homem cultivado, né? O homem que cultiva no sentido de fazer com que isso se desenvolva, esse saber e esse conhecimento. Você tem um sentido pedagógico do termo cultura também, né? A cultura como aquilo que é ensinado, como é repassado, como é usado na educação. E, por fim, o uso do termo, que eu acho que é talvez o mais apropriado, não é que é mais apropriado, mas é o que a gente discutiu aqui hoje, que é o termo dentro da dimensão antropológica, né? Como a cultura perpassando, como aquilo que perpassa tudo o que nós utilizamos com a palavra sociedade, né? As manifestações, a cultura como aquilo, como as manifestações desse ente, digamos assim, que nós chamamos de sociedade. E aí sim, né, entra um campo mais vasto. A gente pode considerar a religião, né, o que a gente chama de religião, esse fenômeno. Nesse caso, ele está imbricado. Se nós tomarmos um perspectivismo, para retomar o Viveiro de Castro de novo, de que perspectiva nós estamos falando? Qual é o nosso lugar de fala? Então, nós estamos imbricados, o homem religioso está imbricado no mundo cultural, e o mundo cultural está imbricado no mundo religioso, e alguns tentam se safar de sair desse elemento, né? Dizer assim, eu não sou religioso, o que é possível. A gente poderia pensar em outro campo, eu não tenho crenças, né? Crenças que são crenças sobrenaturais, em seres sobrenaturais, tudo bem, né? Mas era um pouco isso que eu queria apontar, né? Da dificuldade, né? Que aí são os pontos e os contrapontos do termo, né? Desses dois conceitos. Para encerrar, sempre lembrando, aqui eu vou puxar Deleuze, né? Vou puxar para filosofia. Sempre lembrando, né, que nós estamos formulando conceitos para tentar lidar com o objeto, é o que a gente já é problemático considerar a coisa como objeto, mas este fenômeno, eu preferiria falar de fenômeno, com esse fenômeno, ou seja, isso que se manifesta no sentido mais lato da palavra fenômeno, é aquilo que se manifesta, aquilo que aparece a nós. Como que nós lidamos com isso? Nós utilizamos conceitos de religião, conceito de cultura, conceito de sociedade, né, que são bem específicos, às vezes, nossos, que, como nós já falamos, não tinha a ver. O próprio professor Teles apontou um significado de religião que é avesso a essa consideração, né? Então, já não serviria, então, para analisar a religião naquela época. É anacrônico o termo, né? Querendo ou não, é anacrônico, mas a gente vai fazer o quê? Ter que estudar todas as sociedades do mundo? Ter que estudar todas as religiões do universo e tentar entender como cada povo, cada religião entende a si mesmo, já usando o termo religião que é problemático. Chegar lá num povo e como que ele se vê isso que a gente chama de religião, né? E aí porque tudo isso é uma idealização que a gente tem, por exemplo, uma idealização não, um método aristotélico, desculpa, que é pressupor que eu tenho uma série de coisas que estão fora de mim, se organizam, e que a partir daí eu faço uma abstração disso e chego num conceito, por exemplo, de religião de sagrado, né? Analisei vários fenômenos do mundo e disse, isso aqui é sagrado. Só que olha o que eu já ia falar, que eu tentei me consertar, igual os céticos faziam, o cético Pirroni, né? Eu tentei não usar o termo religião. Por quê? Porque, na verdade, o cara que vai estudar esses fenômenos, ele já vai com o conceito de religião, ele já vai esperando encontrar naquele fenômeno aquilo que ele já produziu internamente, né, como conceito, aquilo que ele já está levando, né, como fenômeno religioso. Ele já está fazendo escolhas, ele já está se situando. Então, isso aqui é só para problematizar, porque a nossa função não é dar respostas definitivas, né? Eu nem gosto disso. Muito bem. Senhor Edilson, mais alguma palavra? Ale, para finalizar,
e costurar um pouco os argumentos que a gente vem desenvolvendo aqui, eu acho que uma das principais saídas para que a gente consiga pensar essas questões para fora da caixa, eu diria que só o fato da gente suspeitar das categorias forjadas, criadas historicamente no contexto ocidental, já é uma saída. Por exemplo, desconstruir essa ideia de religião como uma coisa interna, interior, sobrevalorizar a ideia de crença e, ao mesmo tempo, ao valorizar a ideia de crença, o problema da inadequação com com o referente que a gente chama de realidade. Por quê? Porque toda essa metafísica ou esse imaginário do pensamento ocidental não cabe em outras tradições. E foi justamente isso que, ao longo da história, nós vimos as produções teológicas, antropológicas, históricas fazendo, porque, na verdade, esse procedimento estava levando uma certa categoria de religião e de cultura que resulta numa classificação dos outros como ainda num processo evolutivo ou que não consegue entender a realidade tal como nós. Então, tudo isso é um problema. Só o fato da gente reconhecer que as noções de religião e de cultura, tal como o Ocidente forjou e construiu, já é um problema. Já é um avanço, aliás. Então, eu quero agradecer aqui a todo mundo que acompanhou até agora. Agradecer pelo debate com o Misael. E, enfim, acho que cabe uma vírgula ainda para um outro momento, discutir religião e política. Por que não? Por que não?